Bom dia, chat. Uma coisa que notei nos vídeos de Higurashi é que não tem nada que fale dos mangás. Tá, é claro que tem em vídeos gringos uma coisa ou outra, mas aqui no Brasil, especificamente, nada. Os vídeos sempre contam a criação da visual novel, a sua história, os personagens, os animes, a ordem de assistir, e os mangás são só mencionados ou nem mesmo isso acontece. E isso aí é por motivos bem óbvios. As visual novels iniciaram tudo que conhecemos, os animes popularizaram ainda mais, e os mangás não foram traduzidos de forma oficial, só dá pra ler por meio de scans. Já dá pra ter uma noção que quem for ler os mangás é o pessoal que está mais ligado com a franquia. Então, eu vou falar deles. Decidi que vou começar a trazer pelo menos os principais mangás que possui da história principal. Mas preciso avisar uma coisa importante. Se você não quiser esperar os próximos vídeos falando do resto e vai querer procurar por conta própria, tenha cuidado, porque Higurashi tem mangá pra caramba e eles não estão numerados como arco 1, 2 e 3. É tudo subtítulo. Qual é o problema de colocar só subtítulo? É legal, é estiloso, deixa mais interessante, mas o que custa colocar um número? Vou dar uma dica para não se perderem. Tá vendo isso? Isso são as visual novels que estão disponíveis na Steam. Além de estarem com subtítulos, ainda estão numeradas. Seguem essa ordem que não vão se perder. Higurashi no Naku Korone, Onikakushi Ren. O mangá começou a ser publicado em 2005 pela revista japonesa Parody Gundam, que também foi responsável por publicar alguns outros mangás da franquia. Mesmo que o mangá não esteja presente no Brasil de forma oficial, a tradução do seu título e principalmente do subtítulo fica Quando as cigarras choram, levado pelo demônio. A história acontece no ano de 1983 e acompanhamos o jovem Keiichi Maebara. Por causa do trabalho do seu pai, a sua família teve que se mudar para um vilarejo do interior, chamado de Hinamizawa. O lugar é meio isolado, longe e com pouca coisa para fazer, mas não é ruim de se morar, é bem agradável. E o Keiichi está adorando esse vilarejo, ainda mais que ele foi bem recebido pelas suas novas amizades com 4 garotas. Rena Ryogo, extrovertida, bem alegre e bem agitada com as emoções. Mion Sonozaki, presidente de classe, líder do grupo, descontraída e filha de uma das famílias líderes do vilarejo. Satoko Hojo gosta de fazer armadilhas e tirar sarro do Kate. E Rika Furuji, uma garota fofa e também filha de uma das famílias líderes do vilarejo. Mesmo que tenha chegado há quase um mês, já se tornaram amigos bem próximos, se preocupam, se divertindo e tendo dias agitados na escola. E o Kate está se esforçando para se adaptar à sua nova vida em todo o vilarejo no geral. E para ele, isso poderia ser assim para sempre. No mesmo dia, a Rena leva o Kate para conhecer mais de Hinamizawa, apresentando alguns lugares e explicando que, já que é uma vila pequena, o pessoal vai facilmente reconhecer novos moradores ou forasteiros. E no final desse passeio, ela o leva para o último lugar que queria apresentar, um grande lixão. Enquanto Kate estava ali, aparece alguém tirando foto, um fotógrafo chamado de Tomitaki. Rola uma pequena discussão com o Kate se incomodando com as fotos e durante isso, a Rena fala que já vai voltar. O Tomitaki pergunta o que ela está fazendo e o Kate também não sabia e fala qualquer coisa só pra zoar, que ela está procurando um corpo ou algo do tipo. Só que o Tomitaki acabou ficando sério após ouvir isso e fala que ainda não encontraram a última parte, que aquele incidente foi terrível. O Kate fica assustado após ouvir isso, mas antes que mais alguma coisa pudesse ser dita, a Rena volta e o Tomitaki se despede dos dois.
No caminho de volta para suas casas, a gente descobre que a Rena gosta de ir nesse lixão para pegar algumas coisas que ela acha fofo e levar para casa. E o Kate decide perguntar sobre esse lugar. E ela fala que era uma barragem que ia ser construída por ali. Mas quando Kate pergunta se teve algum acidente, ela negou de uma forma séria e ainda falou que não sabe de mais detalhes quando se mudou também. O Kate fica pensando sobre isso e no dia seguinte, voltando para casa, ele pergunta para Mion sobre aquele lixão. A Mion fala que alguns anos atrás tinha um projeto para construir uma barragem, só que isso iria inundar o vilarejo, deixando submerso por completo. Então, os moradores se juntaram para impedir que esse projeto fosse realizado, para não perderem as suas casas. E foi isso que aconteceu. Ele ainda pergunta se usaram algum tipo de violência, mas ela também negou. Mais tarde, naquele dia, o Kate volta para aquele lixão para ajudar a Rena a pegar uma coisa que não estava conseguindo. Com algumas tentativas lá e cá, ele fala para fazer uma pausa e a Rena sai para pegar algo para ajudar. Só que essa pausa foi feita para que o Kate pudesse ver umas revistas velhas que encontrou. Ele ainda não estava satisfeito com as respostas que recebeu. Queria saber mais dessa história e acabou encontrando. As revistas mostram notícias sobre um assassinato que aconteceu na época da construção da barragem, onde um corpo foi separado em 6 partes com picaretas e machados. Uma parte do corpo não foi encontrada e a mesma coisa com os responsáveis. Isso gera dúvidas para o Kate do porquê as suas amigas estarem escondendo, se estão preocupadas com ele ou algo do tipo. Mas isso piora ainda mais. Porque em Hinamizawa acontece um festival local entre os moradores e o Kate reencontra o Tomitake junto com uma amiga chamada de Takano e ela revela algumas coisas. Desde a época da construção da barragem com o assassinato, Hinamizawa tem tido acontecimentos desse tipo, onde uma pessoa desaparece e outra é encontrada morta em circunstâncias misteriosas. E acredita-se que isso seja por causa da maldição de Yoashiro, uma divindade do vilarejo, que ele faz isso como forma de vingança para aqueles que fazem algum mal para o lugar. E as vítimas dos últimos anos tinham algum tipo de envolvimento com a barragem, e esses casos sempre aconteciam no mesmo dia do festival. Foi um choque para o Kate, mas o Tomitake o acalma, falando que ele não tem razão alguma para fazer algum mal, e esses casos podem ser algo isolado que não tem nada a ver com o vilarejo. Com isso em mente, o Kate decide deixar tudo isso para trás, supondo que as suas amigas só não querem contar por ser um assunto delicado, dessa forma voltando para sua alegria de antes. Porém, no dia seguinte, o Kate recebe a visita de um policial chamado de Yoichi, e ele dá a notícia que o Tomitake morreu e a Takano desapareceu. Mas em relação ao Tomitake, a sua garganta foi cortada com as suas próprias mãos e tinha sinais que ele foi atacado por alguém. Mas há uma suspeita que foi pelos moradores do vilarejo. E o motivo? Ele não era de Hinamizawa. O Oishi fala isso para que o Keiichi fosse o seu contato sobre esse caso, para que ele passasse informações sobre o que acontece por ali. E também o Keiichi pode estar correndo risco por também ser de fora do vilarejo. A partir daí, o medo, a paranoia e a desconfiança do Keiichi começa a tomar conta. Ainda mais que muita coisa estranha começa a acontecer à sua volta, com Hinamizawa ficando mais perigosa do que aparenta e sem poder confiar em ninguém, principalmente em seus amigos.
Eu considero esse primeiro arco como um dos melhores que Higurashi possui. Tudo foi muito bem feito nesse início. É uma história que te cativa a continuar. O mistério apresentado gera bastante dúvidas, onde muitas ainda não foram respondidas, ou as que foram não ficaram totalmente claras. E indicando que tem uma maldição e aparentemente tendo outras pessoas envolvidas, o torna ainda mais interessante. A construção do terror psicológico melhora tudo ainda mais. É muito bem feito. Hinamizawa é apresentada como um lugar calmo, pacífico, mas no momento que é revelado os assassinatos e desaparecimentos, o clima começa a ficar mais pesado, que esse vilarejo isolado se tornou perigoso, e isso vai aumentando com o passar do tempo. O terror vai escalando até atingir um ponto onde tudo termina em tragédia. A narração também colabora bastante, porque é tudo contado na perspectiva do Keiichi, ou seja, ele está com medo, assustado, temendo por sua vida e com poucas informações. O desenvolvimento de tudo envolvido foi ótimo. E tem que levar em conta a relação dos personagens, que é um dos pontos altos. Nesse início é até que simples. Protagonista faz amizade com as outras, todos se importam um com os outros, ele se afasta, começa a desconfiar por causa do mistério e a amizade deles fica frágil. Mas com o avançar dos próximos arcos, isso é algo que vai sendo muito bem desenvolvido. Sobre os personagens, eles são muito marcantes, cada um sendo bem diferente e chamativo em suas personalidades. São bem memoráveis e carismáticos. Se eu fosse falar de cada um, eu iria me alongar bastante. Mas devo destacar o Keiichi, ele é um bom protagonista. E a Rena, porque ela é a mais popular de todos ali. É a cara da franquia. Agora é a parte que falo sobre adaptação. Eu joguei bem pouco da Visual Novel e estou parado desde 2023, mas lembro muito bem do anime. É claro que devo lembrar que a primeira temporada teve alguns problemas e um deles é terem adaptado 6 arcos em 26 episódios. É muita coisa e tiveram que rushar um pouco. Mas esse primeiro arco não sofreu com isso. É adaptado nos 4 primeiros episódios e são bem fiéis. Acho que isso se deve por ser bem curto. Esse primeiro mangá de Higurashi foi muito bom. Consegue transmitir a essência do terror psicológico, desenvolvendo muito bem, ainda mais com a história apresentada. Tudo isso junto forma uma experiência tão boa para quem for ler. E até mesmo para quem já viu o anime vai acabar gostando. E acredito que é a mesma coisa para quem jogou as Visual Novels. E a arte é boa. Tem um traço simples, mas quando chega nos painéis que acontece alguma coisa tensa, o seu estilo é elevado. Com tudo isso dito, eu recomendo o primeiro mangá de Higurashi. Esse primeiro arco foi incrível. Infelizmente, nenhum mangá da franquia está à venda. O único jeito de ler é por meio de sites com as suas scans. Mas vou falar logo, se alguma editora quiser trazer os mangás, eu compraria com todo o prazer. E ainda iria alegrar a comunidade que gosta dessa franquia, podendo até conquistar mais fãs. Então é isso, obrigado por terem assistido. A introdução que fiz ficou um pouco grande, é que eu queria apresentar as principais informações que envolvem a história. Tentei resumir o que dava, mas era bastante coisa. Esse vai ser o meu último vídeo do ano. Feliz ano novo para todos, boas festas e que 2025 seja um bom ano. É isso, boa noite, chat.